Diga para a pessoa que está do teu lado aí, olha no olho dela assim, diga assim: você tem um pai. Isso é uma verdade biológica e uma verdade também espiritual, sim ou não? Esse é um dia onde é marcado por uma reunião de família, por aqueles que têm um pai presente, é marcado por um dia de festa, um dia de alegria, um dia de dar presente. Se você não ganhou presente dos teus filhos, você ganhou aqui agora. Então é um dia marcado por alegria para algumas famílias, sim ou não? Mas também é um dia marcado por talvez não tanta alegria, por alguns que por motivos diversos perderam seu pai, talvez tiveram uma história triste com o seu pai, e isso é muito comum, não é? Na realidade de vida que nós vivemos hoje, muitos não tiveram, alguns nem conheceram seus pais, ou seu pai, não é? Mas em nome de Jesus, o fato é que todos na sua história têm um pai, sim ou não? Se você conheceu ou não, se você tem relacionamento com ele ou não, se ele está vivo ou não, um dia o teu pai foi usado por Deus para que você estivesse nessa terra. E isso é motivo de honra a Deus. Amém? E é importante você entender que quando nós declaramos isso, você tem um pai, nós estamos falando, lógico, de uma paternidade espiritual. E pastor, por que isso precisa ser frisado? Por que isso precisa ser declarado? Porque talvez, quem tem pai vivo aqui? Quem tem pai físico vivo? Porque talvez você viva uma vida espiritual como se seu pai verdadeiro, Deus eu digo, não tivesse presente. Porque quando nós temos o nosso pai, e o nosso pai é presente, quem aqui teve um pai presente assim? Viveu com ele, caminhou com ele. Puxa, meu pai era meu amigo, meu pai estava ali do meu lado. O normal é isso, sim ou não? Esse é o normal. E eu tenho certeza para esses que tiveram esse privilégio, eu também não tive esse privilégio, mas para esses que tiveram esse privilégio, o pai era uma referência de segurança, era uma referência de um abraço, de um colo, não é? Pai é pai. E na figura de Deus, queridos, isso na verdade não é diferente, porque Deus é a primícia daquilo que nós chamamos de pai. E nós precisamos encontrar em Deus aquilo que aqueles que tiveram um pai exemplar conseguiram encontrar nesse pai. E isso é muito importante, porque talvez você adore a Deus, você vem à igreja, você fala de Deus, mas quando você está passando por momentos na tua vida que você se vê sozinho, você se esquece de que você tem um pai e de que ele é extremamente presente, se você assim o considerar na tua vida. É muito ruim quando um filho rejeita a paternidade de um pai. Essa semana eu via um ator global falando do filho. Olha, eu não tenho relacionamento com meu filho, porque ele negou a minha paternidade. Ele disse que ele não precisa de mim. Então, pai, isso é verdade, eu vi nas redes sociais. Ele dizendo, eu não tenho relacionamento, porque ele não me aceita como pai. E queridos, isso precisa ser ministrado na vida da igreja. Para que a igreja entenda que Deus não é um velhinho que está lá com uma vara na mão para te corrigir quando você peca e para estender a mão quando você precisa de uma bênção. Não, pai não é simplesmente isso. Deus é justiça, Deus é amor, mas Deus também é cuidado, queridos. E talvez tudo que você precisa é do colo de um pai que talvez você não tenha encontrado. Então é importante você entender que o pai, diga comigo, o pai determina quem eu sou. Talvez você não acreditou nisso. Vou pedir para você repetir. Diga, o pai determina quem eu sou.
O mundo pode dizer muitas coisas a teu respeito, mas a palavra do Pai é que determina quem você é. Sabia disso? Isso é tão verdade, olhe para mim aí os estudantes, que se você for para biologia, você sabia que quem define o sexo do filho não é a mãe, é o pai? Você sabia disso? Sabia disso? A mulher é fundamental, amém, mulheres? Não estou colocando vocês de maneira nenhuma de lado. Mas Deus colocou uma característica no pai. O pai é que determina aquilo que vai nascer. No pai está o cromossomo X e o cromossomo Y. A mulher só tem o X. O homem tem o X e o Y. Então do homem sai aquilo que vai ser sobre aquilo que vai nascer. Queridos, isso é tão profético que você precisa entender essa verdade. Quando nós declaramos você tem um pai, você precisa se agarrar a essa palavra com todas as suas forças, porque se você entende quem é o pai, qual é a figura do pai, o que o pai verdadeiramente determina, só isso te basta. Porque você está carregando o quê? É Deus quem determina tudo. Diga tudo. Diga tudo. Toca mais alto aí, querido. Diga tudo. Tudo na minha vida. Tudo na minha vida é determinado pelo Pai. Então eu preciso carregar essa verdade muito presente. Eu não posso andar desamparado. Eu preciso carregar uma verdade, queridos. As pessoas muitas vezes caminham acreditando em Deus como um criador, mas não conhece um Deus que é Pai. Deus criou todas as coisas, mas nem todas as coisas se submetem à paternidade de Deus. Consegue entender a diferença? E isso precisa ser uma verdade para mim. Eu tenho um pai, e ponto. Eu quero que você abra a tua Bíblia aí em Gálatas, capítulo 4, versículo 7. Gálatas 4, versículo 7. Diz assim: assim você já não é mais escravo. Diga comigo, escravo. Diga mais forte, escravo. Mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Ou seja, eu não posso caminhar como escravo. A identidade de um escravo, ninguém sabe. Ele é um escravo. A paternidade de um escravo, ninguém sabe. Ele é um escravo. A origem de um escravo, ninguém sabe. Ele é escravo. Não há quem possa intervir na vida de um escravo, porque ele é escravo. Agora na vida de um filho não, queridos. Na vida do filho tudo muda, porque existe um pai. Essa declaração de Paulo muda tudo. É uma declaração de identidade. Ela não descreve uma possibilidade, mas uma realidade espiritual para quem está em Cristo. Então ele começa dizendo: filho não é escravo. Diga, mudança de posição. Diga mais forte, mudança de posição. Sem Deus, escravo. Com Deus, filho. Mudança de relação. O relacionamento não é um relacionamento distante, é um relacionamento próximo. E a terceira coisa, herdeiro. Isso muda destino. Diga destino. Diga para a pessoa que está do teu lado: Deus vai mudar o seu destino. Quem aqui já recebeu herança em vida? Ninguém recebeu herança, só um, dois. Só 2, 3, 4. Herança, querido, herança. Aquilo que você não pagou nada e você recebeu porque o teu pai deixou. É muito bom, sim ou não? Isso dá um novo destino para a nossa vida.
Você imagina o teu pai, dono de uma empresa que fatura mais de 50 milhões por mês. Quando você herda isso, isso muda seu destino, sim ou não? Só que só tem direito à herança quem é o quê? Filho. O servo, o escravo, aquele que não tem a identidade de filho, você pode ser até um simpatizante da família. Olha, eu vivia na casa do fulano, olha, eu morava lá, eu passava lá, eu frequentava lá, eu ia lá, mas você é filho? Não, então você não tem direito. Queridos, nós precisamos entender que o direito que Jesus nos deu através da cruz é para vivermos uma vida como filhos e não como escravo. Você não nasceu para ser escravo do dinheiro. Talvez você tenha se matado, tenha perdido o sono, tenha perdido o casamento, tenha perdido a paz, tenha perdido a saúde, porque o dinheiro te escraviza. Diga para a pessoa que está do teu lado, cutuca ela assim, fala assim, você tem um pai. Eu me lembro uma vez que a gente comia arroz e ovo, porque não tinha dinheiro, aí minha mãe ficou brava, ela falou assim, você tem pai e tem mãe. E é verdade, sim ou não? O contexto era outro, não é o contexto que eu quero abordar aqui. Mas é uma verdade ou não? Se eu fizesse uma ligação, eu tenho certeza que a mistura ia chegar lá em casa. Sim ou não? Porque é assim, queridos. O problema é caminhar dentro de um lugar, de um ambiente como esse, e não me pertencer filho. Eu me afligir pelas dores da vida, porque eu não consigo fazer uma ligação. Qual que é o número lá, Gi, que você falou? O que diz Jeremias 33:3, crente? Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes, diga grandes. Coloca o texto aí, querido. Que você não sabe. Diga para a pessoa que está ao teu lado, você não sabe. Clama a mim e eu responderei e direi a você coisas grandiosas, insondáveis, que você não conhece. Tem pessoas que caminham uma vida inteira, queridos, e não conseguem entender isso. Porque consegue até pedir, mas não consegue confiar. Pedir e confiar são coisas muito distintas. A Bíblia vai dizer lá em Salmos 37, entrega o teu caminho, confia nele. Por que adianta eu entregar e não confiar? Então eu preciso saber disso, querido. Eu tenho um pai. Diga para mais uma vez, eu tenho um pai. Então é importante isso. Eu posso sair do cativeiro e entrar na casa do pai. Mas olhe para mim, é você que decide onde você quer viver. Diga para a pessoa que está do teu lado, é você que decide onde você quer viver. Você quer viver no cativeiro ou você quer viver na casa do pai? Estou te perguntando isso. Onde você quer viver? No cativeiro ou na casa do pai? Agora, para viver na casa do pai é do teu jeito? Não. O filho pródigo um dia saiu e disse, pai, eu quero viver a minha vida. E ele pensou que ele tinha sabedoria o suficiente para dar direção para a vida dele. E ele descobriu que aquilo que estava no coração dele o levou para uma prisão. Ele perdeu a alegria, ele perdeu a paz, ele perdeu a liberdade, ele sofreu. E aí depois de tudo isso ele entendeu, eu vou voltar para a casa do meu pai. Queridos, por que viver uma vida de sofrimento se eu tenho acesso à casa do pai? Pastor, você está falando isso porque você não conhece o meu problema, querido. Você está falando isso porque você não conhece verdadeiramente o pai que você pode acessar. É muito grande, queridos. E você precisa entender uma verdade. A maior estratégia maligna
é tampar os seus ouvidos, para que você não ouça a voz do Pai na tua direção. Isso acontece desde o Éden. O Senhor disse: não. O Senhor não disse isso, coma. Queridos, você está ouvindo essa palavra e amanhã você vai para a tua vida rotineira, você vai lidar com os seus problemas, com as suas dores, com as suas dificuldades, e você vai sair daqui cheio de fé, e amanhã o inimigo vai te dizer: sabe aquilo que aquele pastor disse lá? Aquilo lá é história, aquilo ali não acontece. Queridos, quando você verdadeiramente começa a viver por fé, você vai conhecer um Deus que é Pai, que te ama e que cuida de você. Gálatas capítulo 4, versículo 3, diz assim: de igual forma, nós quando éramos menores, éramos escravos dos princípios básicos desse mundo. Mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, sujeito à lei. Assim Ele resgatou para que fôssemos adotados como seus filhos. Ou seja, eu decido se eu quero viver no cativeiro ou se eu quero voltar para a casa do Pai. Agora, viver na casa do Pai, queridos, é viver uma vida de fé. E aí que você começa a entender que vai muito além de vir à igreja, de cantar um hino, de cantar um louvor. É preciso de fé. Diga para a pessoa que está do teu lado: filho de Deus precisa de fé. Porque senão eu continuo numa vida de escravo. Eu quero fazer uma pergunta: qual a última vez que a tua casa presenciou uma briga por causa de dinheiro? Qual a última vez que os teus filhos presenciaram uma briga, uma discussão por causa de dinheiro? Qual a última vez que você deixou, que você perdeu o sono por causa de dinheiro? Qual a última vez que você perdeu a paz pelos problemas que você tem para resolver? Conseguiu responder? Agora eu quero te fazer uma pergunta: aonde está o teu pai nisso tudo? Você está entendendo a diferença de eu tomar posse pela fé de uma verdade e eu viver numa racionalidade humana? Você consegue entender isso? Queridos, quem move a nossa vida, a minha vida e a tua vida, não são as nossas mãos. Você precisa crer nessa palavra e viver essa palavra. Você precisa determinar: nessa casa aqui não tem mais briga por dinheiro. Nessa casa aqui não perdemos mais a paz por problemas. Nessa casa aqui nós vamos viver pela fé. É lindo dizer assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas no final do mês o pau está quebrando lá, querido. Cadê esse pai? Cadê esse pai para resolver as circunstâncias? Clama a mim. Ao invés de clamar ao pai, vocês estão se matando dentro de casa, ou se torturando por dentro, ou se machucando, se ferindo, porque vive uma vida como se não tivesse um pai. Queridos, isso é reflexo de uma sociedade. Infelizmente nós temos pais omissos no nosso meio. No meio, quando eu digo no meio de uma sociedade, nós vemos que homens estão em extinção. Sabia disso? Sabia que homem está em extinção? Homem de Deus está mais em extinção ainda. Então, mulher, se você tem um homem que está buscando a Deus com você, querida, cuida dele. Cuida dele. Você está do lado dele aí, faz um carinhozinho nele assim, faz assim. Cadê a minha aqui para fazer um carinho aqui? Porque, queridos, o diabo sabe que quando ele toca na paternidade, ele atinge uma geração. As maiores atrocidades emocionais
que nós vivemos e vemos da nossa sociedade hoje é reflexo de uma paternidade não resolvida. Nós vemos crianças, e quem lida com crianças sabe disso, crianças emocionalmente transtornadas, que vão ser homens e mulheres no futuro transtornados por uma paternidade não resolvida. Então nós vivemos numa sociedade onde são poucos aqui no nosso meio que tinham um pai para recorrer, sim ou não? Eu me lembro que na minha adolescência, quantas vezes eu precisava de um pai, e eu encontrava um tio, era meu tio Zé. Eu corria para a casa do tio Zé. Quando as coisas davam ruim lá em casa, eu corria para a casa do tio Zé. Não tinha o colo do pai, tinha o padrasto. Mas, querido, padrasto não é pai. Por mais que tenha amor, carinho, respeito, não quero entrar no mérito, mas não é pai. Está entendendo isso? Quando você sente aquilo que saiu de você, é diferente, queridos. Está entendendo? Novamente, tá? Não estou entrando no mérito. Eu conheço, e o meu padrasto amava a minha vida, cuidou de mim e fazia tudo por mim. Mas ainda assim, queridos, não era pai. Então nós vivemos uma sociedade escassa de homens de referência. E consequentemente nós vemos uma sociedade que perde a referência em Deus. João 8,34, se for rápido coloca aí. Diz assim: Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade, todo aquele que peca é escravo do pecado. O escravo não pertence à família para sempre, mas o filho permanece para sempre. Portanto, se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Diga para a pessoa que está do teu lado: você é filho, o filho te libertou. Agora você precisa viver e decidir viver na casa do Pai, queridos. Sair de um cativeiro, diga sair do cativeiro. Queridos, cativeiro é lugar de dor. Cativeiro é lugar de sofrimento, sim ou não? Alguém aqui já foi sequestrado? Sério? Você já foi para o cativeiro? E foi bom? O que eles queriam lá? Dinheiro. Cativeiro é um lugar de dor. Cativeiro é um lugar de sofrimento. Cativeiro é um lugar de opressão. No cativeiro não tem paz. No cativeiro não tem alegria. Agora olhe para mim. Tua vida está mais relacionada com uma vida de cativeiro ou com a casa do Pai? Tem mais dor, sofrimento, angústia, opressão, ou tem paz, amor, segurança, firmeza, estabilidade? Você está entendendo que nós precisamos responder a nós mesmos a vida que nós estamos vivendo diante de Deus? Está entendendo isso? E que não basta vir para a igreja, e vai novamente para a máxima que nós falamos aqui: a igreja não é. A igreja não sabe disso? Vai lá, a igreja não é. Não é. Não é. O que a igreja é? A noiva. E a noiva, querido, é aquela que é a amada de Deus. A noiva é aquela que é cuidada por Deus. Então, novamente, pastor, está falando mal da igreja? Não, eu só estou posicionando quem você precisa ser e aonde você precisa estar. Você precisa estar nele, no Pai. Então, sair do cativeiro é uma decisão. Viver na casa do Pai precisa ser uma convicção na tua vida. Você pode dizer amém por isso? Segunda coisa, ele nos deu o privilégio da filiação. 1 João capítulo 3, versículo 1. Coloca esse texto para mim aí. 1 João 3, versículo 1. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece,
porque não o conheceu. Ou seja, é um privilégio. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haverá de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Por isso o veremos como Ele é. Só filho tem acesso ao trono do Pai. Só filho pode verdadeiramente acessar o lugar no coração do Pai. Então eu preciso entender que é um privilégio. Diga comigo, privilégio. Romanos 8, 15 e 16. Rapidamente, olha o que esse texto diz. Pois vocês não receberam um espírito de escravidão para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna... O que está escrito aqui? Os torna por adoção, por meio do que quando clamamos, Abba Pai. Diga comigo, Abba Pai. Nós não recebemos um espírito de escravidão. O Espírito Santo é o selo. Diga comigo, o Espírito Santo é o selo. Diga mais forte, o Espírito Santo é o selo. Se você tem o Espírito Santo, querido, seja bem-vindo à família, bem-vindo à casa. Está escrito ali, ali fora, ali está escrito ali. Bem-vindo à casa. A casa de quem? A casa do Pai. Então eu preciso viver essa verdade na minha vida, queridos. O mundo pode reconhecer Deus como um Criador, mas apenas aqueles que creem em Jesus pode chamá-lo de Pai. O privilégio não é apenas relacional, é espiritual, é paternal. Diga comigo, eu tenho um direito. E a terceira coisa, a responsabilidade de herdeiro. Efésios 5:1. Abra aí comigo. Coloque aí para mim, por favor. Efésios 5:1. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Deixa lá, não, deixa lá, deixa lá. Diga comigo, eu tenho uma herança, mas eu também tenho uma responsabilidade. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. É muito comum um filho se parecer com o pai, sim ou não? Queridos, eu não fui criado com o meu pai. A Elaine conheceu o meu pai muito tempo depois que a gente se conheceu. E quando ela conheceu o meu pai, eu me lembro que a primeira vez que a gente esteve lá, e ela disse assim: como pode você ser idêntico ao seu pai? Como pode? Quase em tudo, sim ou não? Quase em tudo, vocês são iguais. Você consegue enxergar isso do teu filho? Quando você olha para o teu filho, você fala assim: meu Deus, como que parece comigo? Como que é a mesma coisa que eu? Esses dias lá em casa a gente estava brincando. A Elaine e a Ana Clara são muito parecidas. Aí esses dias a gente acordou cedo, todo mundo. E aí a Elaine e a Ana Clara chegou em casa e as duas dormiram. E eu e a Nelisa brincando, conversando, papeando. E as duas capotadas. Aí daqui a pouco eu e a Nelisa dormimos e as duas acordaram. Porque nós somos iguais, somos parecidos. Esse texto nos traz uma responsabilidade, queridos, que nós precisamos carregar em nós a presença de Deus. As pessoas precisam olhar e ver você, a paternidade que está sobre a tua vida. Você está entendendo isso? As pessoas precisam ver Deus na tua vida. Diga para a pessoa que está do teu lado: as pessoas precisam ver Deus em você. Porque se você é filho de Deus, queridos, você tem uma responsabilidade: se parecer com teu pai. E a pergunta é: você se parece com o teu pai? Você carrega uma santidade? Deus é santo. E talvez você não saiba a definição do que é ser santo. Pergunta para a pessoa que está do teu lado: o que é ser santo? Ah, pastor, é aquelas imagens lá. Ser santo é aquelas imagens lá, é isso, queridos? Não. Qual é a definição da palavra santo?
separado. Separado do quê? Separado do pecado. Separado não é só do pecado, não, olhe para mim. Separado das angústias, separado da opressão, separado da depressão, separado do medo, separado das dores, separado da dependência de um sistema que rege esse mundo. Ou seja, santidade, queridos, vai muito além daquilo que você pensa. Então eu preciso carregar essa presença na minha vida. As pessoas precisam olhar para mim e ver alguém que carrega a imagem do próprio Deus. Porque nós somos imagem e semelhança de quem? De quem? Você é imagem e semelhança de quem? E por que você anda aí tão triste? Por que você anda aí tão cheio de medo? Por que você anda tão oprimido? Alguém aqui já viu Deus oprimido? Alguém aqui já viu Deus deprimido? Alguém aqui já viu Deus com medo? Alguém aqui já viu Deus angustiado? Alguém aqui já viu Deus? Não, queridos. Ou seja, se eu tenho uma responsabilidade, coloca o texto lá de novo. Se eu tenho uma responsabilidade, eu preciso ser imitador de quem? De Deus, queridos. Como filho amado. Isso é uma responsabilidade. Diga comigo, responsabilidade. Queridos, se as minhas filhas não andarem na minha direção, naquilo que eu enxergo como vida para elas, elas vão caminhar por caminhos perigosos, sim ou não? Assim é a nossa vida. Você precisa aceitar essa paternidade. Hoje é dia dos pais. Você precisa tomar uma decisão na tua vida e dizer assim: a partir de hoje, as pessoas vão enxergar o meu pai em mim. As minhas filhas gostam do que eu gosto, do que eu e a mãe gostamos. Elas têm alegria de estar onde nós estamos. Ela tem alegria de falar o que nós falamos, de ouvir o que nós ouvimos. Queridos, assim precisa ser a nossa vida com Deus. Só 2 pessoas ouviram isso. Amém, amém. É uma responsabilidade. Filipenses capítulo 1, versículo 27. Coloca esse texto para mim, por favor. Filipenses 1, 27. Não importa o que aconteçam, vivam de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça o seu respeito na minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes em um só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. Quem está falando isso? Paulo está dando uma direção para a igreja. Vocês têm uma responsabilidade. E sabe o que Paulo estava dizendo para eles? Se eu como pastor de vocês estiver, se eu não estiver, se eu falar ou se eu não falar, vocês vão continuar, porque vocês carregam uma identidade que não é a identidade minha como um homem, mas vocês carregam a identidade de Deus. Está entendendo isso, queridos? Então é responsabilidade. E por fim, João 15:8. Olha o que esse texto diz. O meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. Assim serão meus discípulos. Diga, filho de Deus, frutifica. O meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito. Diga muito. Diga mais forte, muito. Muito fruto. E assim serão meus discípulos. É uma responsabilidade que eu carrego como filho de Deus. Eu preciso frutificar. Eu preciso transbordar. Então olha a grandeza, queridos, de sermos filhos de Deus. O escravo vive com medo. O filho vive com confiança. O escravo trabalha para ser aceito. O filho serve porque é aceito. O escravo não tem herança, o filho é co-herdeiro com Cristo. O escravo obedece por obrigação, o filho obedece por amor. O escravo não tem intimidade, o filho tem acesso por direito. Ou seja,
eu preciso decidir quem eu sou. Se eu carrego essa paternidade, ou se isso não é uma realidade da minha vida. Eu preciso olhar para mim, queridos, e saber que não são as palavras das pessoas que definem quem eu sou, mas eu tenho um Pai, e é Ele que determina. Então, em nome de Jesus, Deus te trouxe aqui nessa noite para determinar muitas coisas na tua vida. A primeira delas, você não está sozinho, você é filho de Deus. Deus te trouxe aqui para te dizer: olha, você precisa olhar e confiar em mim. Você precisa exercer fé. Queridos, nós vivemos dias onde as pessoas querem resolver os seus problemas. E problemas foram feitos para que você exercite a tua fé. Problemas são a academia da fé. Você tem problema? Tem problema para resolver? É o momento mais favorável para você exercitar a sua fé. É quando você tem um problema. Então Deus te trouxe nessa noite aqui para te dizer isso. Eu estou com você no meio do teu problema. Eu estou com você no meio da tua luta. Eu estou com você no meio das tuas angústias. Eu quero tirar todo o medo do teu coração. Eu quero te colocar no meu colo. Eu quero colocar debaixo das minhas asas. E aqui você vai estar seguro. Aqui você vai estar guardado. Ah, queridos, eu me lembro que quantas noites eu ouvia: ô Pai! E aí eu corria lá por quarto. E o meu abraço já trazia conforto. Salmo 91 tem aqui? Quero que você se coloque de pé. Eu quero que você leia isso comigo. Vamos ler juntos? Vamos lá, 1, 2, 3. Aquele que habita descansará à sombra do Todo-Poderoso. Direi ao Senhor: Tu és o meu refúgio, o meu Deus, em quem eu confio. Ele o livrará do laço do caçador e da peste mortal. Ele o cobrirá com suas penas, e sobre as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo e do Senhor desgraça alguma chegará à sua casa, porque Ele dará ordem aos seus anjos ao seu respeito, para que o protejam, vocês em todos os seus caminhos. Com as mãos eles segurarão, para que você não tropece. Você pisará o leão e a víbora, pisoteará o leão forte e a serpente, porque Ele me ama, o resgatarei. Eu protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe responderei. Na adversidade estará com ele. Eu o livrarei e o cobrirei com honra. E o saciarei com vida longa. E lhes mostrarei a minha salvação. Você pode dizer amém? Dar um aplauso ao Senhor, querido. Sabe o que nós acabamos de ler? O que o teu Pai quer fazer por você. Em nome de Jesus, querido, é uma noite de você tomar uma decisão.
de vida. Quem é o teu Deus? Quem é o teu Pai? Quem é o teu Senhor? Ou você se submete à paternidade desse Deus que é Pai, ou você continua tentando fazer do teu jeito. Mas você precisa tomar uma decisão de verdade na tua vida. Eu quero que você coloque a mão no teu coração. Eu tenho um Pai. Eu sou teu Pai. É essa, né? Eu sou teu Pai. Eu sou teu Pai. Fecha os olhos aí, querido. Coloca a mão no teu coração. O Espírito Santo está ministrando ao teu coração nessa hora. Você precisa se agarrar a essa palavra. Oh, Espírito Santo, eu quero que você cante isso como uma oração. Muitos me Pode cantar, querido. Pelo nome. Talvez você é esse. Outros me conhecem só de ouvir falar. Talvez você é um desses. Alguns são de perto, outros de longe. Talvez você está longe. Com licença eu vou me apresentar. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mas conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz do fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. É isso que Deus quer de você nessa noite, querido. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mas conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz do fim do túnel, a força quando a sua. E se precisar, é só chamar. Chame Não Deus. preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. Estar contigo a cada dia, na angústia, na alegria, na felicidade ou na dificuldade. Não quero algo de momento, eu quero relacionamento com profundidade na intimidade. E se precisar, Ouça Deus dizendo isso nessa noite. não preciso de. Ouça o Espírito Santo te dizendo isso nessa Eu noite. quero intimidade. Oh, eu sou teu pai. É só chamar. Não é Sobre religiosidade. Então chame por ele. Eu quero Chame por intimidade. Se precisar. Levante a tua voz, querido. Clame a Ele. Clame a Ele. Diga, papai, eu estou aqui. Oh, Espírito Santo. Eu sei. Sim, papai. Pode ser de madrugada, qualquer hora. Qualquer hora. É só
sou teu pai, é só chamar. Declare isso. Vai. Eu sou teu pai, é só chamar. Levante a voz, diga: eu sou teu pai. Eu sou teu. É só. Eu sei, levante a voz e diga: eu sou teu pai, é só chamar. Eu sou teu pai. E não preciso de formalidade. Eu quero Intimidade. Eu sou teu pai, é só chamar. Não preciso de formalidades. O Espírito Santo está nessa noite aqui, querido. Deus está dizendo isso ao teu coração. Eu quero intimidade. Você consegue responder a Ele, querido? O Espírito Santo está dizendo: eu quero intimidade. Eu não quero formalidade. Deus, você quer entrar num novo nível de relacionamento com você, querido. Não se trata de uma igreja, não se trata de uma religião. Se trata de um relacionamento de pai para filho. Oh, Espírito Santo, quem você é nessa noite? Você é filho? Ou você quer continuar distante, longe? Então, se você é filho, querido, hoje é noite de você tomar uma decisão de romper com todas as angústias da tua vida e descansar nele. Eu descanso nele, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente. Deus te trouxe aqui para te dizer que você tem um pai e que você não está sozinho. E que você precisa carregar essa paternidade na tua vida. E que você precisa ser igual a Ele. Você precisa ser igual a Ele. As pessoas precisam enxergar Ele em você. Então é noite de decisão. É noite de você romper com a angústia. É noite de você romper com o medo. É noite de você romper com as dores. É noite de você romper com uma dependência das coisas desse mundo. É noite de você romper, querido. É noite de você romper com o pecado. Entregar a tua vida a Ele. Então, se você precisa romper com algo, eu quero que você coloque a mão no teu coração. Oh, Espírito Santo. Eu quero que você faça uma oração pedindo perdão a Ele. Senhor, me perdoa, Pai. Me perdoa por viver como um desamparado, por viver como um escravo, por sofrer, por viver num cativeiro. Nessa noite eu quero voltar à casa do Pai. Então, em nome de Jesus, vai dizendo isso a Ele, querido. Vai dizendo isso a Ele: eu quero voltar para a casa do Pai. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidades. É isso que você precisa fazer nessa noite. Eu quero intimidade. Chame, clame. Meu Pai, é só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. Eu não sei qual a decisão que você precisa tomar nessa noite, querido. Mas se for para tomar uma decisão que seja de verdade, que não seja pela metade, que você entregue e confie, que você consiga descansar no Senhor, que você declare sobre a tua casa: aqui existe um Pai, aqui existe um Deus que cuida de nós, não estamos só. Quero orar por você, querido, que talvez precise entregar a tua vida a Jesus. Se você quer fazer isso,
Repita essa oração comigo. Diga: Senhor Jesus, nessa noite eu entendi que eu estou longe da tua casa. Eu quero voltar para a tua casa. Eu entendi que o Senhor é o meu Pai. E que longe de ti a minha vida é só dor, é só opressão. Eu quero me arrepender dos meus pecados, dos meus erros. Me arrepender diante do Senhor, Pai. E voltar para a posição de filho. Através de Jesus. Através do que Jesus fez por mim na cruz. Eu entrego novamente a minha vida ao Senhor, Pai. Consagro a minha vida ao Senhor. E declaro: sou teu filho. Vai dizendo isso a Ele, querido. Eu sou teu filho. A opressão não vai me afrontar. O medo não vai me afrontar. O pecado não vai me dominar. As circunstâncias não vão me abater. As dificuldades e as dores dessa vida não vão me oprimir. Porque eu tenho um Pai. E é Ele que me sustenta. É Ele que me fortalece. Quero orar por você que fez essa oração. Talvez você está aí na tua casa, no teu trabalho, no teu carro, ouvindo essa palavra. Eu quero orar por você que tomou uma decisão hoje. Se você tomou uma decisão hoje, eu quero que você levante as duas mãos assim, ó. Levante as duas mãos. Eu não sei qual a decisão, mas se alguma coisa o Senhor ministrou ao teu coração e você vai sair daqui hoje decidido tomar uma nova direção, eu quero que você levante a tua mão. Levante as duas mãos assim. Vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra foi ministrada nessa noite. Espírito Santo, sobre cada vida que tomou uma decisão nessa noite aqui, Pai. Seja ela qual for, mas aquela que aproxima do Senhor, Pai. Que o Senhor venha sobre essa vida e o reposicione como um anel de filho. E o reposicione, ó Deus, como um filho que volta, decidido a viver uma verdade diante do Pai. Em o nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe, Pai. Que o Senhor nos fortaleça. Que o Senhor nos capacite. O Senhor é a nossa rocha. O Senhor é o nosso socorro. O Senhor é o nosso provedor. O Senhor é o Deus que cura, é o Deus que liberta. O Senhor é o nosso Pai. É o Senhor que nos fortalece. Que o Senhor tenha alegria nas nossas vidas como teus filhos. Porque é isso que queremos. Porque sabemos que a alegria do Senhor é a nossa força. Que o Senhor encontre alegria nas nossas vidas. Que o Senhor se alegre com as nossas vidas. Obrigado por esta noite, por esta palavra. Assim eu oro em nome de Jesus. Você pode dizer amém? A palavra do Pai, ela precisa ser estabelecida na vida do Filho. Então, em nome de Jesus, querido, que você saia daqui hoje com uma missão. Diga missão. Diga mais forte, missão. Sabe o que é missão, queridos? É uma direção que não pode ser revogada. Missão dada é missão cumprida. Você vai sair daqui hoje com uma missão. As pessoas vão começar a ver Deus na tua vida. Porque um filho de Deus carrega a presença de Deus. Está entendendo isso? E olhe para mim. As primeiras pessoas que precisam ver Deus na tua vida são aquelas que moram com você. O teu filho, mamãe, precisa ver Deus na tua vida. O teu filho, papai, precisa ver Deus na tua vida. A tua casa precisa ser uma casa que tem um pai e que cuida de vocês. Eu quero te desafiar a partir dessa noite. Na tua casa não tem mais briga por causa de dinheiro. É engraçado que quando minhas filhas precisam de dinheiro, elas não ligam para a mãe, elas ligam para o pai.
Isso é verdade. Porque ela sabe o pai que tem. Não que a mãe não seja boa, mas que o coração do pai. Se você tem fidelidade na direção do pai, clama a mim e responder-te-ei. Então, se você tem vida com Deus, descansa. Diga para a pessoa que está do teu lado: você é filho. Diga para alguém isso aí: você é filho. Então descansa nele. Descansa nele. Confia nele. Então olhe para mim. Filho de Deus não anda assim, ó. Filho de Deus anda assim, ó. Levanta a cabeça. Você tem um Deus. Você tem um Pai. Você tem alguém que é por você. Você não está sozinho. Ele é por você. Ah, querido, Ele é o Todo-Poderoso. Está entendendo isso? Olha para mim. Davi chega naquele lugar, tinha um gigante. E ele chega assim, ó. Você lembra quando você era... Eu não sei se você era assim, mas eu me lembro que eu tinha uns amigos que era filho de polícia. Chegava assim, ó. Meu pai é polícia, viu? Você vai ver. Mexe comigo que você vai ver. Não era assim? Tinha um menino lá na tua rua assim, que o pai dele era polícia. Você precisa andar dessa forma, querido, sabendo que você não está sozinho. Olhe para mim. Isso é viver pela fé. Está entendendo? Viver pela fé. E você vai ver que o rumo da tua vida é Ele que vai dar. Ah, mas pastor, você tem um Pai. E é Ele que dá a direção na tua vida. Então não temerei mal algum. Mal algum, não temerei a flecha que voa de dia. Nós lemos aqui, querido. Não temerei, não temerei, não temerei. Por quê? Porque Ele está comigo. Então que esse dia dos pais fique marcado na tua vida com essa palavra: eu tenho um Pai. E eu preciso viver como filho. Tudo que eu preciso viver é como filho. E que eu vou além para encerrar. Jesus vai olhar e vai dizer assim: aquele que não se tornar como uma criança diante de Deus, nunca herdará o reino de Deus. Uma criança toma decisão sem o pai? Sim ou não? Não. Uma criança anda sozinho sem pai? Não. Uma criança pode tomar decisões sem o pai? Não. Então é isso que eu e você precisamos, queridos. Para de querer ser independente e se torne dependente desse pai que quer cuidar de você. Amém? Quantos ouviram Deus falar hoje aqui, querido? Eu tenho certeza que o Espírito Santo falou algo ao teu coração. Então é ouvir e praticar. Ouvir e praticar. Ouvir e praticar. Amém? Simples assim. E você vai ver a tua vida sendo transformada dia a dia. Amém? Vamos orar encerrando. O meu relógio sumiu daqui. Não sei nem que oração. Me ajuda aí. Põe ele aqui para mim. Me ajuda aí. Fecha os teus olhos aí e receba a bênção. Pai, que o teu amor, que a tua graça e a comunhão com o teu santo e doce Espírito esteja sobre cada vida, cada casa, cada família, Pai. Que o Senhor cada dia manifeste o teu poder nas nossas vidas, Pai. Porque tudo que queremos é andar no centro da tua vontade. Que o Senhor nos guarde, nos leve em paz, segurança aos nossos lares, nos dê uma semana poderosa, uma semana abençoada, Pai.
Que cada decisão aqui que os teus filhos vão tomar nessa semana sejam respaldadas pelo teu querer, Pai. Nós não estamos sozinhos. Nós temos um Pai que cuida de nós. E essa é a convicção que nós carregamos. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. E nós saímos daqui debaixo dessa certeza, Pai. Porque confiamos no teu amor, na tua graça, na tua misericórdia, na tua justiça, Pai. Obrigado, Senhor, pela vida de cada homem e cada mulher que está aqui nessa noite, entregando uma oferta de tempo ao Senhor. Que o Senhor honre cada família aqui. Que a tua presença seja uma marca em cada vida e em cada casa aqui, meu Pai. Em o nome de Jesus. Guarde os nossos filhos, livre do mal, do homem mau, da mulher má, de toda enfermidade, ó Deus. Pai, nós oramos por Jerusalém. Haja paz, prosperidade em Sião. Guarde Israel. Deus, que aquela guerra cesse. Tenha misericórdia de Gaza, meu Deus. Tenha misericórdia daquele povo, meu Pai. Que haja salvação ali, meu Deus. E que o teu nome seja glorificado sobre toda a terra. Oramos pelo Brasil. Tire toda a corrupção, ó Deus. Tire todo o autoritarismo maligno da nossa nação. E que a nossa nação seja conhecida como uma nação de avivamento, Pai. Traga um avivamento sobre nós. Porque é o que queremos. Mais e mais da tua presença. Assim oramos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, querido. Vai na paz, que Deus te abençoe. Olhe para mim. Eu quero que você diga isso para 5 pessoas. Levanta a cabeça, porque você é filho. Levanta a cabeça, porque você é filho. Amém? E se